Você pode até pensar que ainda tem uma chance, que tudo ainda pode ser consertado. Mas eu preciso abrir seus olhos para uma verdade que talvez vá doer, e muito. A pior perda em um relacionamento não é quando ela vai embora, se afasta fisicamente e desaparece da sua vida. Não. A pior perda acontece quando ela ainda está ali, sentada ao seu lado, dormindo na mesma cama, sorrindo por educação. Mas por dentro, já não está mais. Já se foi. É difícil perceber porque você não viu o que começou a mudar desde o primeiro instante. Tudo começou no olhar dela. Aquele brilho intenso, aquele encanto que fazia você se sentir único, aquele jeito de olhar como se você fosse tudo o que ela precisava, desapareceu. De repente, você deixou de ser o motivo do sorriso sincero e virou apenas mais um peso na rotina dela, uma presença que já não inspira alegria. Você acreditava que ainda havia tempo, que o amor se recupera com um presente, com uma promessa, com um pedido de desculpas. Mas não entendeu algo fundamental. O tempo em que ela mais precisava de você, você simplesmente não viu. Não ouviu o que não foi dito em palavras. Não percebeu os pequenos gestos. E quando tentou agir, já era tarde demais. Quando a mulher muda o olhar, meu amigo, já era. Ela pode até continuar fingindo por pena, costume, medo ou qualquer outra razão. Mas por dentro algo se quebrou. Uma peça essencial que você não vai conseguir colar novamente. E o pior de tudo é que você nem sequer percebeu quando isso aconteceu. Talvez tenha sido naquele dia em que ela tentou te contar algo importante, e você não ouviu. Ou quando ela estendeu o braço esperando um abraço, e você se entregou ao celular. Ou quando ela chorou no banheiro, e você achou que era drama. Ela te olhava como quem espera um herói, e você virou um fantasma. Este texto não é para te dar falsas esperanças nem alimentar ilusões. É para mostrar que o jogo já estava perdido, enquanto você ainda achava que era o jogador principal. Porque toda relação tem um momento em que o silêncio fala mais alto que as palavras, em que os olhos gritam sem emitir som, em que o toque esfria e você fica sem entender o porquê. Mas eu vou te dizer. Ela cansou de tentar. Cansou de avisar com gestos, com olhares, com afastamentos sutis. Cansou de ser a única a tentar manter o que vocês tinham. O brilho nos olhos de uma mulher é um termômetro silencioso. Quando ela te olha com admiração, desejo, ternura, ainda há um lugar para você no coração dela. Mas quando o olhar se torna vazio, distante, é porque o coração já fez as malas. E sabe qual é o golpe mais cruel? Ela pode ainda te beijar, ainda te chamar de amor, continuar ali, no automático, mas dentro dela, já não é você. Talvez nem exista mais ninguém, mas você já não mora naquele lugar sagrado do coração dela. E você só vai perceber isso quando for tarde demais, quando ela parar de se importar, quando você fizer algo errado e ela não reclamar, quando ela deixar você sair sem querer saber para onde, quando ela disser tudo bem, e você sentir um vazio esmagador no peito. Este texto é um espelho, um convite para você olhar com coragem e reconhecer a realidade. Você perdeu antes mesmo de perceber que estava perdendo. E agora? O que fazer? Seguir. Não por ela, mas por você. Aprender a enxergar antes que o brilho apague, valorizar antes que o olhar mude, amar antes que o amor morra. Porque, no final das contas, não foi falta de chance, foi falta de presença. E quando o olhar muda, é tarde demais para voltar. Ela não termina quando diz, acabou. A verdade é que, quando essa frase sai da boca dela, o fim já estava decretado há muito tempo. Só que você não viu. Ou pior, viu, mas escolheu ignorar. A mulher termina um relacionamento em silêncio. Ela começa a partir por dentro, mesmo enquanto está ali, ao seu lado, fisicamente presente. E o primeiro sinal não vem nas brigas, nem nos afastamentos evidentes. Ele vem no olhar, aquele mesmo olhar que um dia brilhava só para você. Antes, ela te olhava como se fosse o único homem do mundo, com admiração, desejo, orgulho de estar contigo.
Era um olhar que te dava força, confiança, que te fazia sentir importante. Mas algo mudou. Aos poucos, o brilho foi desaparecendo. A ternura virou frieza. A admiração virou silêncio. E o olhar virou neutro. Agora ela te olha como quem observa uma parede, ou o vento, como se não enxergasse mais nenhum futuro ali. Depois da neutralidade vem o desprezo. Não o desprezo explosivo de gritos e acusações, mas aquele frio que ignora, cala e não se importa mais. Antes, ela te olhava como se você fosse o único. Agora, ela olha como se você fosse qualquer um. E o pior, você continua ali tentando consertar tudo com palavras, promessas, flores atrasadas, mas nada mais toca. Porque onde antes existia brilho, agora só existe distância. O olhar diz tudo, mesmo quando ela não diz mais nada. E esse é o maior sinal de que você perdeu. Mas só percebeu depois que já era tarde demais. Os pequenos sinais, que você ignorou. Ela te pediu atenção, mas não com palavras. Ela te deu sinais, oportunidades, tempo, tudo em silêncio. E você não escutou. Ela chorava calada ao seu lado, dormia de costas, suspirava fundo, olhava para o nada, perdia o brilho, e você só percebeu quando ela já tinha secado todas as lágrimas. Homens acham que vão perceber quando está acabando. Mas a verdade é que quando o fim se torna óbvio, já aconteceu há muito tempo. No meio do caminho, houve sinais. 5 sinais silenciosos que você ignorou. O olhar vazio enquanto você fala. Antes, ela te ouvia com atenção, olhava com interesse, curiosidade e carinho. Agora, ela só encara com os olhos abertos, mas a mente está longe. Você fala, mas ela já não está ali. Não porque não entende, mas porque já não sente. Os sorrisos sem brilho. Ela ainda sorri de vez em quando, mas não com o coração. É um sorriso automático, educado, frio, como quem sorri para uma visita indesejada. Um sorriso que tenta esconder a dor ou o cansaço. E você achou que estava tudo bem só porque ela não reclamou. O silêncio onde antes havia debate. Lembra de quando ela se importava tanto que até brigava? Quando discordava, provocava, questionava tudo? Aquilo era paixão. Aquilo era vida. Mas agora, ela só responde com ok. Tudo bem. Parou de discutir porque parou de se importar. A ausência do toque. Beijos espontâneos viraram raridade. Abraços demorados agora são apressados. Carinho quase inexistente. Ela se afasta devagar, evita contato físico. Você tenta puxar. Ela escapa com desculpas, diz que está cansada. Mas não é o corpo. É a alma que cansou de tentar se conectar com a sua. O olhar distante, como se ela já estivesse em outro lugar. E talvez já esteja. Ela pode estar ali fisicamente, mas emocionalmente está longe, pensando num lugar onde se sente ouvida, num mundo onde não precisa mais implorar por atenção, ou talvez em ninguém, apenas no vazio de quem cansou de esperar. Esses sinais não aparecem de uma vez. Surgem aos poucos como pequenos alertas que o tempo grita, mas o orgulho ignora. E quando você finalmente acorda, já é tarde. Ela tentou, mas você não viu. Ou pior, viu e não fez nada, quando o fim já começou. O fim de um relacionamento nunca começa com uma discussão. Começa quando ela para de discutir, quando não responde mais, quando simplesmente desiste de tentar fazer você entender. Enquanto ela briga, ainda há esperança porque discutir é sinal de envolvimento. É o esforço desesperado de quem ainda acredita que pode salvar algo. Mas quando ela se cala, aceita tudo em silêncio, diz, tanto faz, é porque dentro dela o fim já começou. Ela pode continuar dormindo ao seu lado, te chamando de amor, sorrindo em fotos, mas emocionalmente já está se despedindo. E aqui vai uma verdade que muitos homens só descobrem tarde demais. A mulher começa o luto pelo relacionamento muito antes do término físico. Ela chora antes, se despede antes, desconecta o coração aos poucos, até que, no dia em que diz, acabou,
Ela já foi embora faz tempo. Você, que está ouvindo isso agora, talvez ache que ainda dá tempo, mas ela talvez já esteja meses à sua frente. De acordo com pesquisas em psicologia emocional, mulheres iniciam o processo de término emocional, em média, até 3 meses antes de anunciar o fim. Enquanto o homem acha que está tudo normal, ela já vive uma realidade onde você não faz parte do plano. Ela começa a guardar memórias, pensar no futuro sem você, se fortalecer sozinha, reviver cenas antigas em silêncio tentando entender onde tudo desandou, até aceitar que não tem mais volta. Quando chega nesse ponto, não há gesto que resolva, não há palavra que traga de volta o que ela levou. Você vai sentir o vazio, mas ela já aprendeu a viver com ele. Vai tentar conversar, mas ela já esgotou os diálogos dentro da cabeça. O fim já começou. Você só não percebeu. Você tentou mudar. Quando já era tarde, você só percebeu a gravidade da perda quando não havia mais ninguém ali para salvar. Quando ela parou de te cobrar, você achou que ela havia se acalmado. Quando deixou de reclamar, pensou que era um alívio. Mas a verdade é que ela já estava se despedindo por dentro. Você começou a mudar, mas só depois que ela mudou por completo. Passou anos sendo ausente, meses sem ouvir, dias ignorando os pedidos silenciosos dela. E no instante em que sentiu que estava perdendo, acordou. Correu. Começou a mandar flores, dizer eu te amo toda noite. Começou a ouvir, mas ela já não queria mais falar. Você pediu desculpas, mas ela não precisava mais de perdão. Ela queria paz, e já tinha encontrado isso longe de você. E veio o golpe final. João era assim. Achava que Ana sempre estaria ali, disponível, forte, acreditando nos dois. Por ele. Ele errava, e ela perdoava. Ele esquecia, e ela esperava. Ele gritava, e ela chorava, mas ficava. Até que um dia, Ana olhou nos olhos de João e disse, com uma calma cortante, eu te amei demais, mas hoje só quero paz. E naquele instante, João percebeu. Ela não estava mais magoada, nem brava, nem triste. Ela estava livre, curada da dor que ele causou. E quando a dor vai embora, leva junto o amor, porque o amor não morre no grito, morre no silêncio, na indiferença, na exaustão de quem tentou de todas as formas e percebeu que estava tentando sozinha. Você tentou mudar, mas só porque sentiu a perda, não porque entendeu o erro. E aí já era tarde. Você começou a amar quando ela só queria ir embora. O maior castigo para quem demora demais para enxergar. O motivo real, pelo qual o homem não vê. Você já se perguntou por que os homens quase sempre percebem tarde demais? Por que só entendem que perderam quando já perderam? A resposta está na diferença profunda entre como homens e mulheres amam, pensam e sentem. A mulher sente com profundidade. O homem pensa com urgência. Enquanto ela analisa emoções, reconstrói lembranças e interpreta silêncios, ele reage ao que é visível. Ela vive no íntimo. Ele vive no agora. Ela sente o que vai acontecer. Ele só age quando acontece. Como diz a psicoterapeuta Esther Perel, mulheres saem do relacionamento emocionalmente antes de saírem fisicamente. Homens saem fisicamente, e às vezes nem percebem o emocional que foi perdido. O homem vive distraído, focado em problemas externos, na rotina, no trabalho, nas tarefas. Enquanto isso, a mulher está vivendo o depois dentro da mente dela, analisando o que sente, o que perdeu, o que não volta mais. Enquanto ele acha que está tudo bem, ela já está em processo de luto, cura e libertação. E é aí que mora o choque. Quando ele finalmente acorda, ela já atravessou a dor. Ele quer voltar ao começo, mas ela já chegou ao fim. Como diz uma frase viral, enquanto o homem